Gente, vamos começar então? E se a Bruna se juntar a nós, ela depois alcança o debate, porque eu preparei uns 50 slides para a aula de hoje. Acho que não vou dar conta de passar por todos eles, mas a gente tem uma temática que ela é complexa, né? Então, bom dia de novo para vocês, Yasmin, Rayane, para quem também eventualmente nos assista depois de forma assíncrona. Eu sou a Renata Falavina, junto com a Elisângela, que está aqui também nos ouvindo. Ah, a Bruna entrou. Bom dia, Bruna. Estava começando agora, então vamos que vamos. E junto com a Elisângela e a Francine, a gente elaborou a proposta desse curso, né, Relações de Trabalho e Racismo Estrutural no Brasil, em que a gente está tratando de alguns temas atuais. Estamos na nossa quarta aula, amanhã teremos a última aula. E estamos no nosso segundo bloco, que é dedicado aos aspectos jurídicos dessa temática. Então, a nossa proposta, né, foi de olhar para o tema do racismo estrutural na sua relação com as relações de trabalho, a partir de um ponto de vista interdisciplinar. Num primeiro momento, a gente trouxe alguns elementos da sociologia e também um pouco alguns dados da economia do trabalho, e agora estamos enfocando nos aspectos propriamente jurídicos. E na aula de hoje a gente vai tratar da temática da escravidão contemporânea, que é uma temática muito complexa, né, tanto em termos históricos, sociológicos, mas também jurídicos. Ela apresenta muitos desafios aos diversos profissionais que atuam no âmbito jurídico. Então, espero que a gente consiga ter uma manhã proveitosa de reflexões, de críticas também. Novamente, saliento aí para as colegas que estão presencialmente, para se sentirem muito à vontade, para interromper, para colocar dúvidas, observações. E um pouco a ideia é a gente passar por algumas normativas no âmbito internacional e também no âmbito nacional que vão tratar sobre essa temática, discorrer um pouco sobre alguns casos recentes de trabalhadoras domésticas que foram resgatadas de situações de trabalho escravo. Eu vou enfocar também, né, nessa questão mais específica do trabalho escravizado no âmbito doméstico, para apontar quais são os desafios que a fiscalização do trabalho tem enfrentado para combater essa forma de escravidão contemporânea, falando um pouco também do momento pós-resgate. E aí a gente traz também a indicação desse documentário, Menino 23, para quem depois queira assistir. E não só esse, né? Existem diversos documentários muito interessantes que falam sobre essa temática, documentários que vão relatar de forma mais historiográfica, né, o processo de conformação da fiscalização do trabalho voltada a esse âmbito, os desafios que foram sendo enfrentados. Então, para quem tem curiosidade também, um pouco de estômago, né? Porque são situações muito difíceis de se assistir, de se tomar conhecimento, mas para quem tem essa né, curiosidade, esse interesse pela temática, existem muitos documentários interessantes. Então, eu queria começar falando um pouco de alguns dados iniciais sobre o trabalho escravo contemporâneo. Esses são dados que eu retirei das agências que vão se dedicar a estudar, a pesquisar, enfim, a relatar essa situação. Ao final, eu trouxe né, todas as referências que eu mobilizei para quem tiver interesse de se aprofundar. Então, de 95 a 2019, nós temos que mais de 54 mil pessoas foram encontradas nesse regime de trabalho escravo no Brasil.
Isso, né, obviamente, são os dados oficiais, aqui, as pessoas que foram, né, as fiscalizações que conseguiram encontrar as pessoas que estão nesse regime de trabalho compulsório, o que não significa que esse seja o total real de pessoas nesse período, né, de 95 a 2019, que estavam sendo escravizadas. Mas mesmo tomando esses dados oficiais, a gente já consegue ter dimensão dessa problemática e perceber que ela não é uma questão que ficou né, no nosso período, no nosso passado colonial. Nos dias atuais, o trabalho escravo ele vai ser combatido nessas regiões do campo, principalmente nas fronteiras ali do agronegócio, né, os espaços geográficos em que o agronegócio está tentando empurrar para se espraiar para outros territórios, mas não somente nesses espaços, como também nos grandes centros urbanos. Na minha última aula eu falei brevemente sobre isso, né? A gente tem um pouco essa ideia de que é somente no campo, no espaço rural em que o trabalho escravo acontece atualmente, mas isso não é verdade, também incide no âmbito urbano. Então, né, nós sabemos que todos os anos milhares de pessoas vão ser não somente submetidas ao trabalho escravizado, mas também há uma forte relação com a questão do tráfico de pessoas. Pessoas que vão ser traficadas para outros territórios e que, nos seus locais ali de trabalho, vão ser submetidas a condições as mais degradantes, as mais desumanas de trabalho, e vão ser impedidas de uma maneira ou de outra, né? A gente vai falar um pouco dessa coação, das formas dessa coação, mas vão ser impedidas, vão ter o rompimento dessa relação de trabalho dificultado. E isso nos remete a um debate também que eu falei brevemente na terceira aula, sobre a questão da abolição da escravidão legal no Brasil, né? Então, todas nós aqui sabemos, todos nós aprendemos, né, na escola, nas aulas de história, que em 88 nós tivemos, com o advento da Lei Áurea, o reconhecimento por parte do Estado brasileiro de que não mais existia, né, deixou de existir o direito de uma pessoa, de um ser humano, ter outro como sua propriedade. Mas, quando a gente fala numa abolição formal, quando a gente fala numa abolição incompleta, numa abolição inconclusa, a gente está chamando a atenção para o fato de que diversas estratégias de submissão dos trabalhadores e das trabalhadoras a condições de escravização permaneceram mesmo após 88. E são, então, né, situações em que tanto a liberdade quanto a dignidade dessas pessoas vão ser negadas de forma absoluta. E aí, dentro do direito, né, a gente tem essa definição da dignidade enquanto esse conjunto de garantias básicas, elementares, que precisam ser conferidas às pessoas pelo simples fato de serem pessoas, né, de fazerem parte do gênero humano. E quando essa dignidade ela é negada, as pessoas vão então passar a serem tratadas como descartáveis, né, como instrumentos de trabalho que são simplesmente e cotidianamente descartadas. Então, é esse conceito, né, que a gente pode remeter a essa ideia que está presente no Clóvis Moura, esse sociólogo, enfim, pensador, historiador brasileiro que eu comentei com vocês, da abolição incompleta, inconclusa, em que essas pessoas que antes estavam sendo legalmente escravizadas, ao passarem por esse processo de transição para o capitalismo, para a criação desse mercado de trabalho dito livre, essas pessoas não vão ter a inclusão nesse mercado garantido. A bem da verdade, essas pessoas vão, então, sofrer né, todos os mecanismos de exclusão e vão passar a conformar as margens deste mercado de trabalho. E
essa ideia, né, essa tese desse processo de transição do período escravista colonial para o período capitalista nos permite entender um pouco das razões históricas do porquê que atualmente a maioria das pessoas que ainda continuam sendo escravizadas fazem parte da população negra. E isso tem especial relação também com essa, como eu disse, né, com essas barreiras que a população negra vai sofrendo para conseguir se inserir no mercado de trabalho, que vai colocando a população nesse local de marginalidade, uma marginalidade que está muito relacionada com a pobreza. Então, aqui a gente tem, digamos, um círculo vicioso, né? Os trabalhadores, as trabalhadoras que contemporaneamente sofrem com a escravização são pobres, né? Essa posição de pobreza extrema as coloca num lugar de serem potencialmente escravizadas. A pobreza, por sua parte, está, né, amplamente no Brasil relacionada com a população negra, por todas essas questões que vão se recolocando da abolição incompleta. Então, a gente tem essa relação entre o período da escravidão colonial, a transição para o capitalismo, a pobreza que se verifica hoje e a escravidão contemporânea. Eu acho que se a gente conseguir, né, ter em mente um pouco esse ciclo vicioso, essa espiral que se recoloca, a gente consegue entender de forma mais aprofundada, menos superficial, as razões de ser dessas tendências, né? Dessas tendências populacionais. E, né, uma das consequências da abolição inconclusa foi a não realização de reformas sociais que possibilitariam, dentre outras coisas, o acesso à terra, né? Então, a concentração de terras no Brasil também é um elemento que se recoloca do período escravista colonial para o período capitalista, concentrando, né, perpetuando essa concentração de terra nas mãos, né, desses mesmos senhores de escravos, que vão então se tornar os capitalistas de hoje, e as reformas sociais que poderiam possibilitar uma real inserção da população antes escravizada, essas reformas não vão acontecer. Então, o Tiago Cavalcanti, que é um autor bastante interessante, que vai se debruçar sobre a questão do trabalho escravo contemporâneo, ele vai dizer o seguinte, que a perpetuação, a continuação das condições de miserabilidade dos escravizados recém-libertos e a inexistência de qualquer mudança estrutural no cenário econômico e social do período pós-abolicionista, ainda caracterizado pelo latifúndio e pelo coronelismo, vai então delinear o perfil da escravidão contemporânea. Então, aqui a gente tem um elemento que eu queria destacar, que é essa questão da estrutura social, né? A perpetuação de uma certa estrutura social que vai fazer com que essa população antes legalmente escravizada e que passa então a ser, entre aspas, liberta, continue conformando o perfil do que é a escravidão contemporânea. E aí eu queria, né, chamar a atenção também, não é o foco do nosso curso, não é o foco também da aula de hoje, mas para o fato de que a escravidão, tanto nos territórios que hoje são chamados como brasileiros, mas mais amplamente nas Américas, acometeu fortemente, né, todos sabemos, a população negra, mas também acometeu a população indígena de maneiras diferentes, mas é sempre importante nós ressaltarmos isso também. E aí, com esse primeiro panorama, né, tendo retomado essa tese da abolição inconclusa, tendo apresentado alguns dados iniciais, eu queria passar para a conceituação do que é a escravidão. Então, né, enquanto origem, enquanto gênese, a gente entende a escravidão, e acho que isso todos nós, de alguma maneira, já temos assentado, então entendemos a escravidão como esse processo de apropriação do apropriar-se de outro ser humano
né, esse processo em que um ser humano se apropria de outro, em que ocorre, então, a coisificação do ser humano, né? Esse ser humano deixa de ter reconhecido a sua humanidade e vai, então, passar a ser visto, a ser tratado como coisa, como objeto, e que, portanto, vai ser comercializado, que vai ser mercantilizado. E que vai, no fim desse processo de mercantilização, ser apropriado por um outro que é o seu semelhante. Nos diferentes períodos históricos, então, o que a gente pode apontar enquanto um traço principal, um traço característico da escravidão, é essa situação de propriedade, seja ela uma propriedade fática, então, né, que ocorre no mundo dos fatos, seja ela também uma propriedade que, para além da sua faticidade, vai ser juridicamente reconhecida. E aí eu trago novamente um trecho do Tiago, que vai apontar aqui: escravizar é tolher a autonomia, a autodeterminação, o livre-arbítrio de outrem para fins de exploração. Essa violação da liberdade sob uma perspectiva ampliada, uma liberdade que vai estar intrinsecamente relacionada com a dignidade, com a autonomia individual, esse atributo que possibilita ao ser humano construir a sua individualidade, escolher como ele quer ser no mundo, eleger os seus projetos de vida, agir conforme o seu pensamento. E eu trouxe esses trechos, né? Estou lendo esses trechos, por mais que eles possam parecer um pouco óbvios, né? E que as colegas que estão aqui, pelo que a gente já pôde trocar, pelo que vocês já se apresentaram, falaram um pouco de vocês não estão tendo um primeiro contato, né, com essa temática do racismo estrutural, das suas relações com o mundo do trabalho, no mundo atual. Então, imagino que isso, né, já popule aí a mente de vocês, mas eu achei importante trazer isso, destacar, começar do início, porque quando a gente, né, quando nós nos defrontamos com as notícias, com os fatos que já são amplamente divulgados sobre os casos recentes, atuais de trabalho escravo, principalmente no âmbito doméstico, que é um enfoque maior que eu vou dar, a gente percebe o quão visceral é tudo isso, né? O quanto tudo isso, na verdade, não é uma mera definição, uma mera conceituação que paira no mundo das ideias, mas que visceralmente se verifica na realidade da vida das pessoas. E aí, bom, para além, então, desse momento de uma primeira conceituação e definição, eu trouxe algumas definições da Organização Internacional do Trabalho, que vão ser, né, enfim, marcos internacionais para que os países nação desenvolvam no seu arcabouço legal interno as suas próprias definições e seus próprios regramentos. Então, a Convenção sobre a Escravatura, da OIT, Convenção número 29, que data de 1926, vai definir a escravidão como esse estado, essa condição de um indivíduo sobre o qual se exercem, seja total, seja parcialmente, os atributos do direito de propriedade. Aí, em 1956, nós tivemos a promulgação da Convenção Suplementar sobre a abolição da escravatura, do tráfico de escravos e das instituições e práticas análogas à escravatura. E no artigo 7º, parágrafo 1º dessa convenção suplementar, o escravo é definido como aquele indivíduo sobre o qual se exercem todos ou parte dos poderes atribuídos ao direito de propriedade. Então, né, essas duas definições já nos alertam mais uma vez para a questão do direito de propriedade, como que ela vai incidir sobre os seres humanos e não somente sobre as coisas quando se dá a escravidão. E aí, quando a gente passa a analisar a escravidão contemporânea, né, então não mais estamos falando do período colonial ou da antiguidade, enfim, de outros períodos da história da humanidade em que a escravidão aconteceu, quando a gente vai, então, adjetivar a escravidão como
um substantivo que ele é contemporâneo, nós estamos fazendo uma qualificação temporal, né? Justamente destacando que esse substantivo, a escravidão, não está encerrado no passado, mas que trata-se de um fenômeno atual. E também nos dias atuais, a escravidão vai, né, apontar para essa apropriação do ser humano, que vai ter o seu livre-arbítrio, a sua dignidade cerceada, limitada. E aí, novamente, o Tiago vai muito, ao meu ver, lucidamente, colocar que, na atualidade, a escravidão está na sujeição pessoal, nessa submissão absoluta. Está também nas condições precárias de habitação, e esses são todos elementos que, quando a gente verifica, né, os casos de resgate de trabalhadores e trabalhadoras escravizados contemporaneamente, a gente consegue destacar, né, a gente consegue perceber que, de fato, as habitações são muito precárias, muitas vezes inexistem instalações sanitárias, falta água potável, o padrão alimentar dessas pessoas é um padrão muito degradado, muito negativo, da inexistência ou precariedade total de instalações sanitárias decorre a falta de higiene. Também nas jornadas de trabalho, nós verificamos jornadas muito extenuantes, muito longas, né, de sol a sol, com a ausência de descanso e uma exposição tremenda a toda sorte de doenças, sejam elas, né, de nível psíquico, sejam elas de nível físico. Então, essas pessoas que vão ser escravizadas contemporaneamente, elas estão ali vivendo em condições similares aos bichos, né? Muitas vezes, inclusive, compartilhando água, comida e o seu local de, entre aspas, moradia com esses outros, com esses bichos, né? Com esses animais, quando a gente está, por exemplo, falando né, da escravidão em fazendas, no âmbito rural. Então, essa situação de negligência, de miséria, de penúria, é a coisificação realmente do ser humano, que passa a ser tratado como um objeto facilmente descartável frente, né, à geração de riquezas, que é, enfim, o elemento motor, né, é a prioridade desses processos produtivos que escravizam. Então, tudo isso para dizer que essa ideia da escravidão como um resquício, como uma reminiscência, como uma continuação um pouco deslocada no tempo, né, que na verdade remete a algo muito arcaico, a algo muito do passado, não é bem assim, né? Na verdade, a escravidão contemporaneamente ela é um instrumento que vai ser mobilizado, vai ser utilizado por empreendimentos, muitas vezes que em outros espaços da sua produção vão lançar mão de tecnologias as mais atuais, né? Então, a escravidão contemporânea é esse instrumento que vai ser utilizado para garantir a lucratividade e também a competitividade, né, dentro desse cenário da economia mundializada. A sua natureza legal e econômica vai diferir, né, obviamente, do trabalho escravo da antiguidade clássica, do período colonial, do período do Império no Brasil, mas o que vai ser semelhante é esse processo de coisificação. E, né, contrapondo essa ideia de que a escravidão contemporânea é um resquício, é um arcaísmo, os números, né, vão demonstrar que não, que o número de pessoas que estão envolvidas no trabalho escravizado contemporaneamente não é um número desprezível, e que as pessoas que são efetivamente escravizadas têm uma participação significativa na população economicamente ativa, né? E aqui acho que é importante a gente fazer essa distinção entre as pessoas que vão ser submetidas a essa forma de trabalho, mas a todas as outras pessoas que estão de alguma maneira envolvidas com esse trabalho, né? E que também vão
fazer parte desse universo né, que vai construir o trabalho escravo como um elemento para garantir a lucratividade, para garantir a competitividade. E existem, né, diferentes nomenclaturas, diferentes maneiras de se designar o trabalho escravo contemporâneo. Eu trouxe aqui algumas delas, né? Então, fala-se em formas contemporâneas de escravidão, fala-se em escravidão contemporânea, em trabalho escravo moderno, em escravidão moderna, em trabalho análogo à escravidão, enfim. Existem diferentes nomenclaturas. A literatura especializada vai colocar a necessidade de apresentar uma uniformidade nesses conceitos, nessas nomenclaturas, mas fato é que esses diferentes nomes são utilizados muitas vezes para designar fenômenos que, apesar de serem semelhantes, contêm alguma diferença em si, né? Mas a legislação brasileira utiliza a expressão trabalho em condições análogas à de escravo. E aqui eu queria fazer uma rápida crítica no sentido de que, bom, esse termo análogo, ele vai significar, né, vai remeter a uma ideia de similitude, de aproximação, de semelhança. Quando a gente utiliza condições análogas à de escravo, a gente está se referindo a essas maneiras, essas formas indignas de trabalho que não são mais permitidas, mas que acontecem. E então está remetendo a uma ideia de uma escravidão que não é mais aprovada, que ela é desaprovada pelo ordenamento jurídico atual, diferentemente do período, né, escravista em que havia a legalidade dessa forma de trabalho. Mas o que alguns autores discutem e que me parece uma visão acertada é de que nessa ideia de trabalho em condições análogas à de escravo, há um certo eufemismo, né? Como se essa conduta que acontece nos dias atuais fosse em alguma medida mais branda, menos penosa do que a escravidão de outrora. Óbvio que há, né, enfim, diferenças muito importantes, não se trata mais de um modo de produção hegemônico, enfim, mas quando a gente se depara com as condições de trabalho e de vida das pessoas que estão submetidas à escravidão nos dias atuais, a gente não pode comparar sofrimentos, né? Não pode comparar violências. Então, nesse sentido, eu acho essa uma observação interessante de termos em mente, mas sempre lembrando, né, que o que importa é, de fato, combater essa forma de trabalho e o nome que queiramos dar para ela precisa cumprir o papel de demonstrar, sintetizar a realidade. Trabalho em condições análogas de escravidão, cumpre esse papel, mas é sempre possível a gente avançar, né? E aí, então, o Thiago Cavalcanti vai defender, uma defesa que eu concordo, que melhor seria se o legislador brasileiro tivesse optado pela expressão trabalho escravo contemporâneo, que, além do ponto de vista técnico-jurídico e historiográfico, ser uma expressão mais precisa, tem uma conotação um pouco mais forte, que consegue expressar de maneira mais fiel o quantum, né, da reprovabilidade dessa conduta. E, né, bom, tendo isso tudo em vista, a gente se pergunta, mas podemos nos perguntar, né? Quais são as finalidades, quais são os principais motivos que fazem com que o trabalho escravo aconteça ainda no Brasil? E a gente pode elencar algumas dessas finalidades mais comuns. A primeira delas está relacionada com a derrubada de mata nativa, né, e de limpeza aí de extensas áreas em que o agronegócio vai, seja, né, a agropecuária, seja o setor extrativista, vão avançar.
também está relacionada com os cultivos de soja, de algodão, com a plantação de pasto, né? Então, aí mais especificamente, o setor dedicado a criar gado, e também está bastante relacionada com a produção de carvão vegetal, que é, né, um processo produtivo bastante penoso. E aí a gente pode fazer alguns apontamentos da relação do desmatamento na Amazônia com a mobilização da mão de obra escravizada. Então, há entre essas duas problemáticas sociais uma interconexão que vai remeter especialmente ao período da ditadura militar no Brasil. Então, ali a partir de 64, um período em que a escravização foi amplamente a questão das confecções. Foi a Rayane que fez esse comentário. Rayane, sim, a questão das confecções também, né? Nós também verificamos o trabalho escravizado, principalmente de imigrantes, né, latino-americanos no setor de confecção de roupas, mas aqui, dentro do que a bibliografia que eu mobilizei elencou, né, falou-se nesses setores, mas também no setor da confecção de roupas nós sabemos que o trabalho escravizado é bastante presente. Então, é isso, né? Nós temos que durante a ditadura militar, a escravização ela foi mobilizada para a implantação de fazendas na Amazônia, e foi também nesse período em que a grilagem de terras aumentou substancialmente. E desde então até hoje em dia, essa relação se coloca. Esse também, né, não é o foco da minha apresentação, então não vou desdobrar muito sobre essa problemática, mas é algo que nós podemos ter em mente, e podemos também nos questionar sobre o período atual, né, em que nós estamos verificando com muita agonia. Eu não sei vocês, mas eu particularmente tenho estado bastante angustiada, né, com todas essas notícias relacionadas à crise ambiental, relacionadas às queimadas que nós estamos enfrentando, e podemos nos questionar da relação entre o trabalho escravizado contemporâneo e esses desastres ambientais, em que medida que essa mão de obra também pode estar sendo utilizada para esses fins. Então, né, nós estamos falando de uma relação de diversos setores econômicos, como a Rayane também apontou, o setor têxtil. Se nós estamos apontando para essas finalidades para as quais o trabalho escravo contemporâneo ele é utilizado atualmente, nós estamos falando, né, do caráter instrumental no âmbito econômico da escravidão. E aí o Leonardo Sakamoto, que eu imagino que as colegas já tenham ouvido falar, que é um jornalista brasileiro, né, aqui de São Paulo, que tem uma proeminência, uma visibilidade no âmbito público, e que se dedica já há muitos anos a estudar, pesquisar e denunciar a questão do trabalho escravo, ele vai dizer que, novamente, né, esse trabalho ele não é um resquício de outros modos anteriores de produção, mas que, em verdade, se trata de um instrumento que é utilizado por empreendimentos para potencializar os seus processos de produção e de expansão. E aí ele vai observar que a superexploração do trabalho, da qual o trabalho escravo contemporâneo é a forma mais cruel, ela vai ser deliberadamente utilizada em determinadas regiões e circunstâncias. Sem essa superexploração do trabalho, alguns empreendimentos não teriam a mesma capacidade de concorrer na economia globalizada. E aqui ele traz uma categoria, um conceito muito frutífero, que a Elisângela sabe, eu gosto de mobilizar nas minhas pesquisas, que é esse conceito da superexploração do trabalho.
A grosso modo, o que eu poderia dizer é que a superexploração do trabalho, ela não é somente uma exploração aumentada. Não é somente o fato de que, bom, no capitalismo, né, sabemos, a força de trabalho vai ser explorada para gerar capital, para gerar lucro, mas não se trata somente de uma exploração aumentada, né? Esse prefixo super, ele não quer somente apontar para isso, mas ele está apontando para certas especificidades, para certas particularidades da maneira como os trabalhadores e as trabalhadoras vão ser explorados em países periféricos do capitalismo. Então, a gente pode ter, né, essa ideia, que acho que é um tanto óbvia, assim, de que há países no capitalismo que estão numa posição central e países no capitalismo que estão numa posição periférica. Os Estados Unidos, a Europa, historicamente, né, ocupam esse lugar de centralidade, assim como as Américas, o Brasil, os nossos países vizinhos, historicamente, por termos sido colonizados, por conta de todo esse histórico, nós ocupamos uma posição periférica. E isso faz com que a nossa força de trabalho, nós, trabalhadoras, trabalhadores desses países periféricos, estejamos sujeitas a uma superexploração que tem a ver com o fato de que parte do capital, do valor que nós produzimos aqui nos nossos países, ele vai ser transferido para os países centrais, né, que vão, então, se beneficiar dessa competição desigual, né, no âmbito econômico entre os países. Eu não sei se ficou confuso, gente, se vocês puderem e quiserem, né, fazer observações, mas essa ideia de superexploração tem a ver com isso, né, com essa divisão em âmbito global dos países e da maneira como a força de trabalho vai ser explorada nos países centrais e periféricos. Faz sentido isso para vocês? Yasmin, Rayane, Bruna, vocês acham que essa ideia tem conexão com a realidade? Vocês conseguiram entender? Ficou dúvida? Bom, eu vou interpretar o silêncio. Ah, temos um comentário. Para Yasmin faz sentido, bacana. Rayane e Bruna, faz sentido para vocês isso que eu disse sobre a superexploração da força de trabalho, sobre a diferença entre centro e periferia? Bacana. Então é isso, né? O que o Sakamoto está falando é que dentro desse universo, então, da superexploração da força de trabalho nos países periféricos, o trabalho escravo contemporâneo vai ser a sua expressão mais cruel, mais dilacerante, mais escrachada, né? Então, a gente pode entender a escravidão contemporânea como uma forma de expressão da superexploração da força de trabalho. E aí, entendendo a escravidão como esse instrumento econômico, os objetivos, né, também econômicos que são almejados, são o ganho de competitividade, né, obviamente uma competitividade desleal, essa espécie de dumping social, né, em que então se desrespeita por completo as normas protetivas para se obter uma vantagem econômica desleal e também o aumento das margens de lucro. Então, quando a gente fala em combater o trabalho escravo contemporâneo, nós estamos falando especificamente em ferir certos interesses econômicos. É por isso que, em certos momentos mais recentes, a fiscalização do trabalho no Brasil, né, o Ministério do Trabalho e do Emprego, e mais especificamente a fiscalização do trabalho, né, os fiscais do trabalho, sofreram com muitos cortes,
há muitos anos, né, que não se abria novos concursos para esse cargo, porque certos governos mais aliados a determinados setores econômicos não vão ter interesse político de fomentar a fiscalização do trabalho, de combater essa forma de trabalho, mas diversamente vão querer permitir que essa forma de trabalho se desenrole mais livremente. Então, todas as dificuldades que são enfrentadas, né, no âmbito da fiscalização do trabalho, e que a gente vai ter a oportunidade de falar um pouquinho quando eu tratar dos casos recentes em âmbito doméstico, estão relacionadas com isso, né, com o fato de que, ao se combater o trabalho escravo, atualmente certos interesses econômicos são feridos. E aí, quando nós pensamos na figura desse empregador escravocrata, pode ser, né, que o nosso imaginário nos leve a pensar que os empregadores que mobilizam o trabalho escravo são empregadores mais pobres, né, que não teriam aí condições de investir em tecnologia, então vão mobilizar essas formas mais intensivas de exploração do trabalho, mas não é bem assim que acontece, né? As empresas e as fazendas, empresas fazendas, mas também no âmbito urbano, que vão utilizar a mão de obra escravizada, também vão empregar tecnologia de ponta no seu processo produtivo. Então, a gente pode ter numa mesma fazenda trabalhadores em condições as mais degradantes e, de outro lado, ferramentas, máquinas as mais atuais, as mais caras, né, com uma tecnologia de ponta. Aí aqui eu trago outras normativas, tanto no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Então, nós temos que podem ser mobilizadas tanto na elaboração de peças processuais, então, né, na eventualidade de chegar alguma demanda para vocês nesse sentido, quanto, como eu sei que é o objetivo da Rayane, né, de desenvolver, enfim, consultorias para empresas, mas também para outros espaços, né, esse âmbito de atuação mais consultivo também, de palestras, são todas normativas que podem ser mobilizadas, né, que embasam, então, a nossa atuação. Então, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 48, a Convenção número 29 da OIT, que eu mencionei há pouco, a Convenção 105, essa convenção suplementar também, que eu mencionei há pouco, trazendo a definição de trabalho escravo e de pessoa escrava. E no âmbito nacional, nós temos o Código Penal, o artigo 149, que eu vou falar, eu vou discorrer sobre ele. Temos a Emenda Constitucional 81 de 2014, que também vou mencionar, e uma lei do Estado de São Paulo, interessante, que eu também vou tratar. Até aqui, como estamos? Temos dúvidas, comentários? Tudo bem. Então, eu vou continuar um pouquinho, tentar avançar na tipificação penal e depois a gente faz o nosso intervalo. Então, o artigo 149 do Código Penal vai trazer esse tipo penal da redução à condição análoga à de escravo. E vai postular que reduzir alguém à condição análoga de escravo, quer submetendo essa pessoa a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando essa pessoa a condições degradantes de trabalho, ou então restringindo por qualquer meio a sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou com preposto, a pena a ser aplicada é de reclusão de 2 a 8 anos, além de multa e de pena correspondente à violência que for perpetrada. Aí o parágrafo 1º vai dizer que nessas mesmas penas vai incorrer aquela pessoa que cercear o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de reter o trabalhador no local de trabalho.
E também nessas penas vai incorrer a pessoa que realizar a vigilância extensiva no local de trabalho ou se apoderar de documentos e objetos pessoais do trabalhador para também retê-lo no local de trabalho. E a pena vai ser aumentada se o crime for cometido contra criança ou adolescente ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. E o artigo 149, ele vai ser fundamental no ordenamento brasileiro e vai, inclusive, ser referência a nível internacional, porque ele traz muitos elementos e eu vou tentar destrinchar esses elementos. A primeira ponderação é no sentido de que as 4 hipóteses que estão previstas aqui no caput do 149, né? Submissão a trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes, restrição de locomoção. Essas 4 hipóteses que vão configurar esse crime, esse tipo penal, elas não precisam coexistir para que o crime seja configurado. Então, basta que uma dessas hipóteses se verifique para que o crime seja verificado no caso concreto. Então, são formas de executar esse crime que são autônomas, são independentes entre si. E quando se caracteriza uma delas, já está caracterizado o crime, né, de reduzir alguém a trabalho análogo ao de escravo. E outro ponto importante é que a configuração desse crime independe da manifestação de vontade da vítima. O que isso significa? Que se a fiscalização do trabalho for ali num local de trabalho em que está sendo, em que se verifica o trabalho escravo, e aquele trabalhador, aquela trabalhadora falar, não, mas eu estou aqui porque eu quero, né? Eu estou consentindo, há consentimento nessa situação. Isso não vai afastar a caracterização do crime. Vamos ver aqui o que a Elis está falando. Que no plano de ação de Durban, a referência a trabalho análogo a escravo. Estava procurando a nomenclatura que eles usam. Exato. Você vê, né, Elis, que não só no debate nacional, mas isso a nível internacional, há essa questão da nomenclatura, há diferentes, né, nomenclaturas que são utilizadas e as críticas, né, que vão sendo feitas para que a gente possa avançar. Mas interessante saber que também em Durban se falou nesses termos. Mas voltando aqui para o nosso Código Penal, então, o consentimento, né, o suposto consentimento da pessoa escravizada, não vai afastar a caracterização do crime. Isso porque, né, se entende que esse suposto consentimento, ele está viciado justamente porque essa aceitação, que pode existir ou não, né? Não são todas as pessoas que vão dar este consentimento viciado, mas esse consentimento, ele está eivado de vício porque são as condições de vida, né, de miserabilidade, que muitas vezes vão fazer com que aquela pessoa aceite essa situação extremamente indigna, porque a sua vulnerabilidade econômica e social é tamanha que essa é a única opção que se coloca. Acho isso muito importante, né? Porque é o reconhecimento, né, da relação, em alguma medida, o reconhecimento da relação da vulnerabilidade econômica e social, com todas as questões raciais e estruturais que atravessam o nosso país e a questão do trabalho escravo contemporâneo. Então, essa vontade viciada, ela também vai decorrer, também vai estar relacionada com esse comportamento de coação por parte do patronato, seja num momento pré-contratual, seja ao longo da prestação de serviço, que vai, então,
dificultar, impedir que essa pessoa encerre esse vínculo de trabalho. E essa coação, ela pode estar no nível físico, né? Então, incidir sobre os corpos dessas pessoas, através de aprisionamento, através do tráfico, através das mais diversas violências. Mas essa coação também pode ocorrer, e em geral ocorre de forma combinada, com o âmbito moral e com o âmbito psicológico, né, com condutas que vão, então, ferir essas duas esferas dos seres, né? E aqui eu vou falar sobre as 4 hipóteses que vão definir o trabalho escravo contemporâneo. Gente, como eu queria falar com calma sobre essas hipóteses, porque delas, enfim, decorre diversas situações, eu vou propor que a gente faça um intervalinho agora, chegamos às 10 horas, metade da nossa aula, e daqui 10 minutinhos a gente retorna. Tudo bem? Bacana, então. Eu vou diminuir aqui para poder... Então, 10h10, retornamos. Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir chegar ao final dos meus 50 slides. Acho que talvez não. Mas, de qualquer maneira, esse material, né, fica disponível para vocês. Então, como eu estava falando, né, o artigo 149 do Código Penal vai tratar do crime, de reduzir a pessoa à condição análoga de escravo, e vai trazer 4 hipóteses independentes entre si. A primeira delas se refere ao trabalho forçado, que é essa impossibilidade de quebrar, de colocar fim ao vínculo de trabalho. Seja porque os documentos dessa pessoa estão retidos pelo empregador, seja porque o salário não foi pago, a pessoa fica na expectativa de receber aqueles valores, seja por uma situação de isolamento geográfico, de violências que são perpetradas contra essa pessoa, no sentido de ameaças ou mesmo de agressões e de tortura, né? Então, aqui, o vício do consentimento, ele é nítido porque há o desprezo total pela escolha dessa pessoa. A segunda hipótese diz respeito à servidão por dívida, que é aquele caso em que a pessoa ela fica cativa em um determinado local e ela passa a contrair dívidas com o seu empregador que são fraudulentas, mas que se relacionam com o transporte, com a alimentação, a hospedagem, eventuais adiantamentos que são feitos. Então, aquela situação em que a pessoa, né, por exemplo, mora em um estado e ela é traficada, sem saber, por vezes, né, que está sendo traficada para um outro estado, e aí ela já chega no local de trabalho com uma dívida por esse transporte que foi realizado. Quando ela chega ali, ela está num lugar isolado ou é impossibilitada de sair do local onde está, e a alimentação, mesmo precária, que ela recebe do seu empregador, ela é cobrada, assim como a hospedagem, mesmo que em condições insalubres. Então, tudo isso vai fazendo com que aquela pessoa se veja numa situação de endividamento com o seu empregador, um endividamento fraudulento, mas que vai ser justificativa para o cerceamento da locomoção, a restrição à locomoção dessa pessoa. Então, são esses mecanismos que são criados para impossibilitar, dificultar o encerramento do vínculo de trabalho. É um sistema conhecido, denominado como sistema do barracão ou truck system, que é essa relação comercial compulsória, né? A pessoa ela é compelida a comprar aqueles produtos que muitas vezes têm os seus valores extremamente inflacionados. Então, a pessoa ela é impossibilitada de dispor livremente do seu salário e acaba recaindo nesse
mecanismo de endividamento. A terceira hipótese é de condições degradantes de trabalho. Então, é aquele ambiente de trabalho que vai negar os elementos mais basilares da dignidade à pessoa humana, que vai colocar em risco a saúde, mesmo a vida dessas pessoas, e que não se trata de um descumprimento da legislação trabalhista, mas é para além desse descumprimento da legislação trabalhista, né? É realmente um aviltamento, um rebaixamento, uma degradação da dignidade humana e que vai estar relacionada a essa precariedade de instalações sanitárias, de alojamentos, do local de preparo e armazenamento da alimentação, falta de água, de higiene, enfim, essas situações que nós já elencamos quando o Tiago, quando eu trouxe a definição do Tiago de escravidão. E a quarta hipótese se refere às jornadas exaustivas. Então, é esse cotidiano de trabalho que leva ao esgotamento físico e psicológico total daquela pessoa, né? É uma extensão da jornada de trabalho, uma jornada de trabalho extensiva combinada com uma intensificação aviltante do trabalho, né? Então, está muito relacionada à questão da exaustão física, psicológica, mental, enfim. Mas, apesar de autônomas, apesar de independentes entre si, essas modalidades têm em comum o fato de serem formas de controle, formas de repressão a esse trabalhador, a essa trabalhadora, que objetivam perpetuar aquela pessoa neste local de trabalho. E aí a gente passa a tratar do combate ao trabalho escravo contemporâneo, e isso nos remete à Comissão Pastoral da Terra. Não sei se as colegas já ouviram falar dessa comissão, se puderem comentar no chat, mas a Comissão Pastoral da Terra é uma comissão... Nunca ouviu falar, Rayane? Rayane, é muito interessante o trabalho da Comissão Pastoral da Terra, que é um núcleo, enfim, uma comissão dentro da Igreja Católica Brasileira, mas que está muito ligada aos setores progressistas. Então, na sua origem, estava muito ligada com a teologia da libertação. Não sei também se as colegas já ouviram falar, mas que era um setor de esquerda, né, dentro da Igreja Católica, que inclusive durante o período da ditadura militar desempenhou um papel importante de combate à ditadura, e também um papel importante no sentido de tentar resguardar a vida de militantes que estavam sendo perseguidos, enfim. Então, esse setor da Igreja Católica, que depois foi expulso, né, a teologia da libertação foi expulsa da Igreja Católica, mas a Comissão Pastoral da Terra ainda existe, está ligada, né, a essas vertentes mais politicamente progressistas da Igreja Católica e que esteve à frente durante os anos 70 desse processo de denúncia sistemática a essa forma de exploração, porque até então o Estado brasileiro não reconhecia formalmente a existência de trabalhadores escravizados, mesmo no período pós-escravidão formal, né? Então, a Pastoral da Terra esteve à frente desse processo de denúncia e, juntamente, né, obviamente, com outros movimentos sociais, com outros atores sociais, isso levou o governo brasileiro, em 95, a reconhecer pela primeira vez, né, formalmente perante a ONU, a existência do trabalho escravo contemporâneo no seu território. E, a partir disso, foi estabelecida uma política pública que foi a formação dos grupos especiais de fiscalização móvel. Esses grupos especiais de fiscalização móvel, criados, né, em 95, têm esse objetivo de coordenar a atuação no nível fiscal e coordenar o enfrentamento ao trabalho escravo contemporâneo
através né, de estratégias repressivas, mas que tem estar livres da pressão das oligarquias locais. Por isso, né, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, que fica né, em Brasília, uma secretaria né, atualmente do Ministério do Trabalho e Emprego, mas conforme as reformulações ministeriais, essa secretaria migra para outros ministérios, mas enfim, é essa secretaria que vai coordenar desde Brasília, né, em âmbito federal, essas ações dos grupos especiais de fiscalização que vão então tentar sair aí do âmbito, né, do raio de pressão das oligarquias locais. Essas operações realizadas por esses grupos especiais, pelo menos em tese, são operações sigilosas e tem esse caráter interinstitucional, né? Ou seja, essa ideia de abarcar diferentes órgãos públicos para que esse combate seja o mais eficaz possível. Então, nas equipes desses grupos, nós temos desde auditores fiscais do trabalho até policiais federais, rodoviários, militares, procuradores, né, do MPT, defensores públicos e que vão, então, realizar né, a investigação das denúncias que são feitas e que, através da fiscalização, vão poder resgatar pessoas e responsabilizar os empregadores. E aí, o que a literatura né, fala, e também as pessoas que atuam nesses resgates, é de que o resgate das pessoas que estão submetidas à escravidão, ele é fundamental. Mas ele é como se fosse um remédio que baixa a temperatura do organismo, né? Então, quando a gente está com febre, a gente vai lá, toma um Tilenol, então baixa a nossa temperatura, baixa aí a precariedade da situação de escravidão, mas como é uma doença estrutural, não é somente né, uma febre ali deslocada, mas que advém de uma questão estrutural, a doença ela não é curada. Então, é necessário avançar né, nesse sistema protetivo para que a reprodução, a recolocação do trabalho escravo seja minada por completo, né? Seja destruída. Então, essa ponderação do resgate ser um remédio essencial, fundamental, mas que sozinho ele não é suficiente. E aí, né, no Brasil, nós dispomos de uma série de medidas, tanto punitivas quanto reparatórias, no âmbito do combate ao trabalho escravizado, que são medidas de âmbito administrativo, de âmbito criminal, civil, econômico, medidas também na seara trabalhista, e eu vou tratar de algumas delas. Então, uma coisa que a fiscalização do trabalho faz é combinar o pagamento de multas administrativas, né? Então, uma vez que a fiscalização seja feita, que seja constatado ali que trabalhadores estão sendo escravizados, o órgão fiscalizador vai lavrar o auto de infração e vai impor multas para o responsável por essa conduta. Também uma outra medida punitiva é de inclusão do nome desse empregador, seja pessoa física, na lista suja, né, na assim conhecida lista suja do trabalho escravo, que é um cadastro de nível nacional que vai, então, elencar os empregadores que praticaram essa conduta ilícita. Né? A pessoa física ou jurídica vai ser mantida nesse cadastro por 2 anos e né, a sua retirada da lista vai estar condicionada à regularização das condições de trabalho, ao pagamento das multas que foram combinadas, né, a comprovação de todos os créditos, de todos os débitos trabalhistas e previdenciários que ficaram pendentes. E a ideia é de conferir mais transparência para os atos administrativos relacionados à fiscalização. Nós sabemos, né, de toda a celeuma
que envolve essa lista. Há uma forte pressão de certos setores para que essa lista deixe de existir, deixe de ser publicada, mas né, a lei de acesso à informação vai ser um dos embasamentos para estabelecer o dever dos órgãos públicos de darem transparência a esse tipo de informação. Essa lista foi iniciada em 2003. A natureza dessa lista é uma natureza informativa, no sentido também de restringir o recebimento de crédito, né, por parte dessas empresas que estão ali listadas, seja no âmbito público, seja no âmbito privado, e a ONG, né, Repórter Brasil, que é também o espaço em que o Leonardo Sakamoto trabalha, né, e que desempenha uma atividade investigativa bastante importante em relação ao trabalho escravo contemporâneo, através dessa lista vai rastrear, por exemplo, que mais de 1.700 cadeias produtivas de empreendimentos estão ali relacionadas com situações de resgate ao trabalho escravo. Então, quando a gente fala em cadeia produtiva, a gente não está falando somente em 1.700 empresas, né? Nós estamos falando em todo esse organismo do empreendimento, né, com as suas diferentes ramificações, braços e etc., que vão estar relacionadas com situações onde pessoas foram resgatadas do trabalho escravo. Além disso, há a medida punitiva no âmbito penal, né, a pena de reclusão de 2 a 8 anos, há a equiparação não somente, né, para a pessoa que vai diretamente reduzir alguém à condição análoga de escravo, mas que vai a equiparação dessa conduta para a pessoa que vai intermediar a contratação, para a pessoa que vai vigiar o local de trabalho, que seriam, né, as figuras dos aliciadores e dos capatazes. Mas isso no âmbito da formalidade jurídica, né? Quando a gente verifica os casos concretos, a gente percebe que a aplicação de condenações criminais, ela é muito baixa. Há um alto nível de absolvição que, né, faz com que nós percebamos, mais uma vez, a perpetuação do racismo estrutural e de todas essas questões estruturais que nós vimos trabalhando. Há também a medida punitiva e reparatória de indenização pelo dano moral sofrido por aquela vítima. Esse dano, ele é um dano que não precisa ser provado em juízo, porque, bom, se tivermos que provar que ser reduzido à condição de pessoa escravizada gera um dano moral, então, quer dizer, é porque a sociedade realmente coaduna com esse tipo de prática. Também há a possibilidade de aplicação da medida punitiva e reparatória de pagamento de indenização por dano moral coletivo, né? Porque uma vez que uma pessoa é escravizada, não somente essa pessoa sobre ela está sendo incidido um dano, mas a coletividade, né? Tendo em vista que isso repercute de maneira difusa sobre a coletividade. E aí, no que diz respeito ao arbitramento, né, do quanto indenizatório, desses parâmetros de quanto será essa indenização, há aí diversos elementos que vão ser levados em consideração pela justiça e que dizem respeito, por exemplo, à extensão do dano à coletividade, a capacidade econômica da pessoa responsável, enfim, alguns parâmetros que podem ser levados em conta. Depois, nós temos a medida da perda da propriedade. E isso eu acho que é uma medida, se implementada, bastante interessante e que vai no cerne da questão. Então, a Emenda Constitucional 81 de 2014, ela passou a prever a expropriação desses imóveis em que foi constatada a subjugação ao trabalho escravizado, e a expropriação para fins de reforma agrária e para fins de programas de habitação popular.
E isso porque essa propriedade em que o trabalho escravo foi mobilizado não estaria desempenhando a sua função social, né, um mandamento constitucional, o que daria ensejo à expropriação sem o pagamento de indenização. Essa, para mim, é a medida mais interessante, mas que também, infelizmente, não é aplicada com tanta reincidência. E aí nós chegamos à lei do Estado de São Paulo, essa lei 14.946, que prevê a cassação do cadastro desse contribuinte junto ao ICMS. E a perda, a cassação desse cadastro enseja a impossibilidade de realizar essa atividade econômica naquele estado pelo período de 10 anos, né? Seria uma forma do Estado banir aquela empresa. E essa lei está servindo de exemplo para outras leis em outros lugares. Essa também me parece uma medida eficaz, assim, né? No sentido de que realmente impossibilita a continuação daquela atividade que está mobilizando o trabalho escravo. E aí há algumas restrições comerciais também que podem decorrer do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, que foi criado em 2005, mas é um compromisso de livre adesão. Então, os signatários, eles se comprometem a realizar restrições comerciais às empresas que sejam identificadas como fazendo parte de cadeias produtivas que utilizam o trabalho escravo. Seria uma outra maneira também de isolamento comercial, mas que é um pacto de livre adesão, daí também as suas limitações. Tendo, então, conhecimento dessas medidas, a gente pode perceber alguns avanços e algumas insuficiências e também retrocessos no combate ao trabalho escravo. E a gente pode, então, apontar que o avanço no conceito de trabalho escravo contemporâneo e esse sistema de políticas públicas que vão se voltar para o enfrentamento desse trabalho fez com que o Brasil fosse reconhecido em nível internacional como um país modelo no combate a essa prática. Isso porque, gente, o artigo 149 do Código Penal, por mais que ele possa realmente nos parecer adequado, enfim, coerente, mas ele traz uma configuração muito avançada em termos internacionais, né? O que, por um lado, nos deixa, em certo sentido, felizes, porque, bom, então, estamos fazendo uma boa tipificação, mas, por outro, faz com que a gente perceba a precariedade do combate ao trabalho escravo contemporaneamente a nível mundial. Se somos um país referência e temos tantos problemas, imaginemos aqueles países que estão em momentos anteriores em relação aos nossos regramentos. Então, isso coloca a necessidade de continuar avançando e, principalmente, de impedir que retrocessos aconteçam. E aí a gente entra, finalmente, no tema do trabalho doméstico, análogo ao de escravo, nos dias atuais, que apresenta certas particularidades. E essas particularidades já são possíveis de serem identificadas quando a gente caracteriza esse tipo de trabalho escravizado. Então, é uma questão que está muito relacionada a Elis trouxe aqui. Segundo dados fornecidos em 2019 pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério da Economia, negros são 82% dos resgatados no trabalho escravo do Brasil. Exatamente. Uma matéria dessa ONG Repórter Brasil que eu comentei com vocês. Então, quando a gente passa a analisar o trabalho escravizado em âmbito doméstico, a gente percebe que ele está muito relacionado com essa segregação que é própria da arquitetura racista brasileira, do quartinho da empregada, dessa falta de privacidade, da supressão dos direitos à saúde e à educação,
da vivência de diversos assédios e de violências, inclusive no âmbito sexual, de uma jornada de trabalho de prontidão ininterrupta, que é camuflada com essa ideia do ela faz parte da família. Então, essa situação em que essas empregadas vivem nas casas dos seus empregadores, segregadas espacialmente, mas, ao mesmo tempo, não tendo nenhuma privacidade e nenhum direito a se desenvolverem, a serem seres, em certa medida, autônomos, né? Então, muitas vezes não têm acesso à saúde, a cuidados de saúde, não têm acesso à educação, vão ser assediadas, violentadas, e justamente por morarem, né, por estarem cativas na residência dos seus empregadores nesse âmbito doméstico, elas vão estar submetidas a um regime de prontidão ininterrupta. Então, a qualquer momento, essas trabalhadoras podem ser demandadas, né, durante o dia, tarde ou à noite, e tudo isso camuflado com essa ideia de que essa pessoa faz parte da família, que é algo que vai trazer dificuldades depois particulares no momento do resgate. A Rayane está falando, o livro Eu, Empregada Doméstica, a senzala moderna é o quartinho da empregada, narra situações surreais. Obrigada pela indicação, Rayane. E aí, mais recentemente, durante o livro Solitária, também muito bom. Excelente, obrigada. Todos falam sobre essas questões. Exato, muito obrigada pelas indicações, Rayane. E agora, mais recentemente, né, especialmente a partir do período pandêmico, os noticiários foram atravessados por notícias de resgate de trabalhadoras domésticas. Então, eu trouxe aqui algumas manchetes que dizem respeito a um caso bastante emblemático e que sintetiza, né, muitas dessas questões sociais e estruturais que nós estamos falando. E eu vou ler, então, algumas dessas manchetes. É dito que mãe de mulher escravizada por desembargador morreu procurando filha. Com aval do STF e do STJ, desembargador leva doméstica escravizada de volta. Fiscal do trabalho que resgatou doméstica em casa de juiz é alvo de ação da Polícia Federal. Essas manchetes dizem respeito ao caso da Sônia Maria de Jesus, que causou muita consternação entre nós, enfim, dessa mulher que tinha, né, 50 anos e que foi resgatada pela fiscalização do trabalho da casa de um desembargador, vejamos nós, né, e que estava sendo submetida ao trabalho escravizado desde os 9 anos, quando foi levada, né, da casa da sua família. E desde então, essa mulher não pôde mais ter contatos substanciais com a sua família, que inclusive chegou a achar que ela tinha falecido. A mãe da Sônia morreu em 2016, não tendo encontrado a sua filha, e as irmãs biológicas vão, então, depois tomar contato, né, com a Sônia, e vão passar aí a tentar fazer frente a esse desembargador escravocrata, o Jorge Luiz Borba, que é do TJ de Santa Catarina, e toda essa situação foi muito complexa, né? Ainda está gerando repercussões, justamente por conta do poder que esse desembargador tem, né? E aí eu tive no fim do ano passado, exato, o sobrenome bastante emblemático, né? Bastante emblemático, muito simbólico. No fim do ano passado, eu participei de um evento que é o Encontro Nacional da ABET, né? Que é a Associação Brasileira de Estudos do Trabalho. E eu tive numa mesa que estava uma procuradora do trabalho
que é uma das procuradoras que encabeça, né, o combate ao trabalho escravo, com uma fiscal do trabalho, também uma das atoras sociais aí que dentro do âmbito da fiscalização do trabalho encabeça o combate ao trabalho escravo doméstico, e uma sindicalista da FENATRAD, que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas, né? E foi uma mesa muito, muito forte, muito importante, muito difícil, mas naquele momento, em setembro do ano passado, esse desembargador estava tentando adotar essa trabalhadora, né? Então, referenciar, né, desde o direito, essa ideologia do ela faz parte da família, né? Porque se ela faz parte da família, ela não está sendo escravizada, né? Na verdade, ela está ali trabalhando dioturnamente porque ela quer, porque, né, o trabalho doméstico é feito com amor, todas essas construções ideológicas que nós já ouvimos, né? E aí essa sindicalista disse algo muito, muito forte, né? No sentido de que se essa trabalhadora fosse, né, de fato adotada, se isso fosse permitido pela justiça, essa determinação da adoção seria, a bem da verdade, um documento comprobatório da situação de propriedade sobre ela, né? Então, que seria um outro documento diferente, mas semelhante com os documentos de outrora, né? Legalizando a propriedade desse desembargador sobre essa trabalhadora. Então, a gente vê o quão complexo que é tudo isso, né? E aí, o que essa procuradora, essa fiscal do trabalho, essa sindicalista relataram ali é de que essas trabalhadoras domésticas, elas, por serem escravizadas desde a infância, por passarem toda uma vida sendo escravizadas no âmbito doméstico dessas famílias, elas vão perder toda a referência de uma vida social, porque elas vão passar, e isso é algo muito profundo, né? Assim, é algo que nós da sociologia, nós do direito, acho que a gente não consegue nem dimensionar a profundidade psíquica disso, assim, né? De como que isso realmente afeta o que há de mais profundo do nosso ser, né? Porque realmente essas trabalhadoras, elas vão se auto-reconhecer como vivendo em função dessas famílias, né? Elas vão viver a partir desse outro. Vão estar submetidas a jornadas exaustivas, vão estar sempre à disposição para trabalhar, mas para além disso, é o desenvolvimento emocional psíquico dessas pessoas que ele é barrado, porque essas mulheres, essas trabalhadoras, elas não vão desenvolver vínculos afetivos, né? Porque é como se elas fossem dessas famílias, mas elas não são. Então, é toda uma vida social que é impedida, né? E no momento da fiscalização, essa violência, ela vai apresentar suas contradições, né? Porque muitas vezes essas trabalhadoras, elas não vão se identificar nessa situação de escravizadas, né? Elas vão, inclusive, negar essa situação porque elas vão ter internalizado essa falácia do sou da família. Então, o que essa fiscal do trabalho relatou para a gente é a dificuldade realmente, as particularidades dessa fiscalização e desse resgate. E durante o período da pandemia, o número de denúncias de escravização aumentou drasticamente, né? Então, a Secretaria de Inspeção do Trabalho, por exemplo, aponta que entre 17 e 22, os casos de trabalhadoras domésticas resgatadas aumentou muito. Em 17 foram 2 casos e em 21 foram 31. E aqui, novamente, né, essas trabalhadoras que vão ser resgatadas são majoritariamente mulheres, em idade já avançada, na casa dos seus 50, 60 anos, e majoritariamente negras e sem instrução escolar. E aí, uma outra questão
que recai sobre as trabalhadoras domésticas escravizadas é a questão da invisibilidade, né? Porque o percentual de mulheres que são resgatadas, que dentro do universo de pessoas resgatadas do trabalho escravizado como um todo, é um percentual baixo. Então, são menos de 10% do total de pessoas resgatadas. O que nos levaria a pensar que os homens são mais escravizados do que as mulheres. Mas esse é um percentual que ele é estranho, assim, que se a gente for parar para analisar, contrastar, por exemplo, com os dados que eu apresentei na terça-feira, vai gerar uma estranheza porque a participação percentual das mulheres na sociedade brasileira é um percentual majoritário, né? Então, como que as mulheres são tão minoritárias no trabalho escravo? E o que mais recentemente se tem avançado, os avanços que têm sido feitos é no sentido de que, na verdade, a escravidão contemporânea invisibiliza as mulheres. Há uma invisibilização das mulheres que estão sendo escravizadas. E isso está um pouco já aí no radar das fiscalizações que estão tentando atentar mais para a questão do tráfico de pessoas, da escravidão sexual e da escravidão no âmbito doméstico. Mas se nós temos dificuldades, problemas, insuficiências, invisibilizações no momento de perceber que as mulheres também são escravizadas e no momento da fiscalização e do resgate, não seria diferente no momento pós-resgate, que é outro grande desafio, né? Então, o que esses diferentes âmbitos, sejam governamentais, institucionais, sejam no âmbito da organização coletiva, o que esses atores vão apontar é para o fato da insuficiência das medidas que estão aí disponíveis para esse momento pós-resgate. Então, as trabalhadoras que vão ser resgatadas, elas vão receber do governo 3 prestações que seriam equiparadas ao auxílio-desemprego, mas, assim, o que são 3 prestações frente a uma vida inteira de escravização, né? De ter perdido a sua infância, a sua juventude, grande parte da sua vida adulta. Então, inegável a insuficiência dessa medida. Daí, então, esses diferentes atores sociais falarem da necessidade de acionar a assistência social, da necessidade de criar políticas públicas que sejam voltadas mais especificamente para essas trabalhadoras domésticas escravizadas. E aqui eu acho outro ponto bastante interessante, a necessidade de entender a escravidão doméstica como uma forma de violência doméstica. Isso por quê? Porque se assim a jurisprudência, o ordenamento entender, possibilitaria que essas mulheres estivessem sob a égide da Lei Maria da Penha e pudessem, por exemplo, ser encaminhadas para casas de acolhimento, né, que são casas, não sei se as colegas já tiveram contato, uma de vocês trabalha no criminal, né? Uma vez que as mulheres são resgatadas de violência doméstica, elas podem ser encaminhadas para essas casas de acolhimento, que são casas com um certo sigilo, né, para que os seus violentadores, agressores, não tenham contato com elas. Então, veja como teria sido importante a Sônia ter podido ir para uma casa de acolhimento, né, e não ter regressado para a casa desse desembargador escravocrata. Para além disso, né, a possibilidade de pedir um pensionamento, a possibilidade de conseguir a separação dos corpos, impedir que esses empregadores escravocratas cheguem perto dessas trabalhadoras resgatadas. Então, essa é uma necessidade que esses atores sociais têm apontado e que me parece essencial. E aí, a questão do trabalho doméstico escravizado está muito relacionado com a questão do trabalho infantil, justamente porque essas mulheres, elas muitas vezes passam a viver na casa desses empregadores quando ainda são crianças, vão para casas dessas famílias e vão
trabalhar toda uma vida nessas casas, né? Perdendo as suas infâncias e as suas juventudes. E aí, outra coisa muito forte, né? Que o que se fala nesse momento do resgate é a luta por garantir uma velhice digna, né? Uma vez que a infância e a juventude dessas mulheres foi perdida. Então, como garantir uma velhice digna para essas mulheres? Certamente não vai ser a partir de somente 3 auxílios de desemprego, né? Então, aqui, né, novamente, a ideia de que o resgate ele é fundamental, ele é necessário, mas é como enxugar gelo, né? Porque se a gente se depara com a magnitude do trabalho escravo contemporâneo, né, que é, segundo dados da ONU, um negócio que movimenta mais de 150 bilhões de dólares anualmente, que atinge mais de 40 milhões de pessoas todos os anos. Então, esses resgates, eles, apesar de fundamentais, não são suficientes e a gente precisa avançar para desmobilizar estruturalmente isso. Aí temos a questão, a gente está chegando ao fim da aula. Ai, gente, olha, eu vou conseguir abarcar os 50 slides, que bom. E o último ponto que eu queria tratar é da fiscalização do trabalho doméstico, que vai enfrentar um desafio, que é essa contraposição entre a previsão constitucional de inviolabilidade do lar e a fiscalização do trabalho doméstico. Então, uma vez que os lares, formal, constitucionalmente, são revestidos de inviolabilidade, a fiscalização do trabalho enfrenta muita dificuldade de ingressar nessas casas, tendo em vista isso. Mas isso, novamente, nos coloca a questão do racismo estrutural, de que, afinal de contas, os lares, as casas que são invioláveis, são as casas das pessoas brancas e ricas, porque sabemos, né, que cotidianamente, inclusive através do aparelho policial estatal, as casas, os lares das pessoas negras, periféricas e pobres é invadido. Então, isso nos coloca também essa outra contradição. Aí eu trago aqui a instrução normativa número 2 do Ministério do Trabalho e do Emprego, que vai tratar, dispor sobre os procedimentos que a Auditoria Fiscal do Trabalho precisa observar. E esses procedimentos que precisam ser observados também se referem à fiscalização do trabalho análogo ao de escravo e do trabalho doméstico. E aqui nós temos uma questão que, né, esses desafios. Por quê? Que o artigo 8º dessa instrução vai dizer que a fiscalização indireta, ou seja, aquela que de análise documental, análise de dados, é uma das formas de fiscalização. E quando há uma denúncia, né, de condutas reprováveis no trabalho doméstico, a Auditoria Fiscal do Trabalho teria que realizar a fiscalização preferencialmente mediante fiscalização indireta. Mas isso é muito irreal, né? Porque se nós vimos na aula de terça-feira que o trabalho doméstico ele é majoritariamente informal, se nós sabemos que a proteção social ao trabalho doméstico só veio em 2015, se nós sabemos de tudo isso, é lógico, né, que a gente perceba que a fiscalização indireta de documentos e análise de dados não vai ser suficiente para verificar a real situação de trabalho. E aí, o artigo 106 dessa instrução normativa vai, então, colocar expressamente que, se necessária a realização de fiscalização no local de trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho precisa observar o mandamento constitucional de inviolabilidade do domicílio e vai depender do consentimento expresso e escrito desse empregador para ingressar na residência. E aí isso traz, obviamente, muitos obstáculos que, enfim, depois vão, né, precisar de alguma maneira ser contornados, mas
tudo isso mostra para a gente a dificuldade de realizar a fiscalização e o posterior resgate dessas trabalhadoras. Esse era o que eu tinha pensado para a aula de hoje. Eu trago aqui nas referências, né, as fontes que eu mobilizei. Agradeço novamente, deixo aqui meu contato para caso queiram continuar esse diálogo e pergunto se as colegas têm alguma pergunta, dúvida, observação que queiram compartilhar com a gente nesses minutinhos finais da aula. Vou parar aqui a apresentação. Olá. Oi, Rayane. Tudo bem? Tudo bem. Eu achei que foi muito bacana, você apontou coisas muito interessantes, né, sobre o perfil desses trabalhadores, como essa escravização é feita. Também concordo quando você falou que do termo, né, usado, do trabalho análogo à escravidão, acho que também acredito que isso minimiza, né, o que esses trabalhadores escravizados passam. A questão das empregadas domésticas, como eu coloquei ali no chat, esse livro, Eu, Empregada Doméstica, ele é um livro só de relatos de empregadas domésticas que já passaram por uma série de violências no ambiente de trabalho, de todas as formas variadas, né? E são muitas vezes colocadas realmente nessa situação de você é da família, mas vivem situações que dificilmente uma pessoa da família passaria, né? Questões de abuso sexual, questão de racionamento de comida, da empregada doméstica muitas vezes não poder comer a comida do patrão, não poder comer nem o mesmo talher que os patrões comem, nesse livro fala muito de comer resto, sabe? Não é uma comida que a empregada doméstica poderia comer o resto do que os patrões não comiam, às vezes, muitas vezes, do prato. Então, assim, situações bem delicadas, assim, que é uma realidade que veio de relatos de pessoas que realmente passaram por isso. Então, assim, eu achei muito interessante tudo isso. Enfim, é só isso que eu queria apontar. Obrigada, Rayane, por compartilhar e também essas indicações. Não conheço esses livros, vou pesquisar. A Elisângela precisou sair, diz que nos encontra amanhã. A Yasmin disse, até agora não entendi o porquê da Sônia ter voltado para casa do desembargador. Olha, Yasmin, eu também não. Mas, por um lado, eu não entendo, por outro, eu entendo, né? Assim, porque quer dizer, é isso, é um desembargador num estado muito reacionário, num estado especialmente racista, né? Que é Santa Catarina. E que certamente mobilizou toda a influência, todo o poder político, jurídico, econômico dele, e não só dele, né, mas assim também a própria corporação da qual ele faz parte, para que não seja constatado, né, para que não seja reconhecida essa forma de trabalho escravo. Então, é isso que eu estava relatando, né? Assim, dessa tentativa de pegar essa justificativa que é ideológica, né? Ela é da família e torná-la legal, né? Então, em um determinado momento, ele estava, inclusive, tentando adotar ela para revestir de legalidade essa situação do sou da família, né? E todas os conflitos, todas né, o jogo de forças aí que está sendo mobilizado. Então, a gente viu em outra manchete que a auditora fiscal do trabalho que fez esse resgate depois sofreu uma operação da Polícia Federal. Então, quer dizer, mesmo os agentes institucionais, né, dos órgãos governamentais também estão sofrendo represálias. Então, acho que isso, eu acho esse caso muito significativo, assim, né? Porque escancara todas as contradições, todos os limites que a fiscalização, que as medidas punitivas apresentam, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? Não sei se eu conseguiria explicar mais do que isso, né? Porque realmente diz respeito a essas questões estruturais, né? Então,
mostra também, né, o como que não é um caso isolado, né, não é uma outra trabalhadora doméstica que, por acaso é negra, que é escravizada nos dias atuais, né, mas que todo esse histórico. Não sei, Yasmin, você quer comentar algo a mais sobre isso? Se você quiser abrir o seu áudio, falar um pouco mais, seria muito bacana. Eu queria colocar uma coisa aqui. Eu acho que isso tudo resume, na verdade, sobre esse desembargador, é o pacto da branquitude, né? Então, Exato. as pessoas brancas sempre se perdoando, ainda mais num estado extremamente conservador e reacionário, igual você colocou. Então, assim, ao mesmo tempo que me surpreendo também não me surpreendo. E penso também que, querendo ou não, empregadas domésticas, elas, talvez a profissão ainda hoje que mais se assemelha a um trabalho escravo é a da empregada doméstica, né? Porque tem essa questão de posse, a minha empregada, a minha babá, a minha faxineira, como se a pessoa fosse uma posse e não uma pessoa, enfim. Exatamente. Acho que a Rayane trouxe um elemento muito importante, né, sobre o pacto da branquitude para perpetuar o status quo racista, né? Bruna, você quer fazer alguma observação? Tem alguma dúvida? Bom, temos mais algum comentário? Querem falar mais alguma coisa? Gente, então eu vou agradecer pela aula de hoje, pela presença de vocês, pelos comentários, né? Um debate muito intrincado, mas que eu tentei aí trazer alguns elementos, né? Sem a pretensão de esgotar essa problemática. Bom, amanhã nós teremos a nossa última aula, então nos reencontramos amanhã. Bom dia para todo mundo. Obrigada e tchau, tchau.